Eu sou o professor Augusto Franciner e essa é uma aula de ciências do sétimo ano e nessa aula iremos falar sobre máquinas simples. O ser humano sempre, desde que se conhece por gente, se a gente pode colocar dessa forma, ele busca formas de facilitar o seu trabalho e de todos os tipos de trabalho. Então, o primórdio da humanidade foi a roda. Percebam que a roda facilita muito o trabalho, porque a partir da roda você consegue transportar várias coisas de forma muito mais fácil. Mas existem outras ferramentas que foram criadas pelo homem, como pás, carrinhos de mão, barcos, abridores de lata, tesouras, alguns até de guerra, como as catapultas, que era uma forma de lançar uma rocha ou uma rocha flamejante contra os muros de uma cidade que algum exército estava invadindo, ou até como o trabuco, que é semelhante a uma catapulta, mas que consegue lançar rochas maiores ainda. Então, todas essas ferramentas o homem vem construindo ao longo da sua história. E aí vocês podem se perguntar, o que são máquinas simples? Como o próprio nome diz, são máquinas que são simples, mas essas máquinas simples têm uma função muito importante, que elas conseguem facilitar o trabalho. Eles alteram a força, facilitam, faz a coisa ficar muito mais prática. Como, por exemplo, um abridor de lata. Pensa como é fácil abrir uma lata com um abridor de lata. Agora tenta abrir na mão, é muito mais difícil. E aí vamos tentar entender como que funciona as máquinas simples. Existem três tipos que eu vou trazer nessa aula de máquinas simples. A primeira são as polias. E as polias, existem dois tipos de polias. As polias fixas e as polias móveis. A fixa, como vocês podem ver nessa figura aqui, e como o próprio nome diz, ela está fixada em algum ponto, como numa parede, num teto. E aí, ela na verdade, ela não altera a força que a pessoa tem que fazer. Então, por exemplo, uma pessoa para puxar esse bloco aqui com uma massa P, ele vai ter que fazer uma determinada força. Se ele puxasse daqui para cá, ou se ele levantasse aqui embaixo. E quando ele faz aqui usando a polia, ele vai ter que fazer a mesma força. Então qual é a diferença? A diferença é que você muda a direção da força. Percebam como que é muito mais fácil, e aí vamos passar para esse desenho aqui embaixo, que é o mesmo caso. Essa pessoa aqui puxar essa água desse poço dessa forma aqui, do que puxar com a corda aqui. Fica muito mais fácil, é muito mais... a posição fica melhor, então ele consegue aplicar uma força de forma mais fácil para ele. É a mesma força, novamente, só que facilita o trabalho. Então perceba, é uma máquina simples, porque ela está facilitando o trabalho. As polias móveis, essas sim, elas diminuem o trabalho. E assim, por exemplo, você sempre vai ter uma polia fixa no jogo de polias móveis, como vocês podem ver aqui nesse caso e aqui nesse caso. Só que nós temos jogos de polias móveis. Aqui, por exemplo, a pessoa que vai puxar esse caixote aqui, ela não vai fazer mais uma força P, como no primeiro caso, vai fazer força P sobre 2, ou seja, a metade, porque é dividido por 2, então vai diminuir a força pela metade, então fica muito mais fácil. Olha só esse caso aqui, com duas agora, vai dividir por 4, ou seja, a força que ele vai ter que fazer vai ser 4 vezes menor. Aqui, com 3 polias, vai ser por 8, ou seja, 8 vezes menor do que essa aqui. Então perceba, quanto mais polias móveis, mais fácil é o trabalho. Então isso aqui facilita muito a levantar coisas, por exemplo, num prédio. Então é muito útil para a humanidade esse tipo de mecanismo. As alavancas, elas funcionam como? É um objeto rígido, pode ser uma tábua, como no caso desse desenho, um cano de ferro. E esse objeto rígido ele é usado como ponto, com um ponto fixo, perdão. Então vai ter um ponto fixo nesse objeto rígido,
no caso aqui o ponto fixo aqui é bem aqui, ó. Nesse caso aqui é aqui, nesse caso aqui e nesse caso aqui. É todos os As aqui, ó, de apoio. Para multiplicar a força mecânica, que vai ser o esforço que a pessoa vai fazer. Nesse desenho aqui, o esforço está sendo aqui, ó. Então a pessoa está fazendo esforço aqui, tem um apoio aqui, e aí você quer aplicar em um objeto, em alguma coisa, que é a resistência. A resistência é aquilo que você quer vencer, né? A força que você vai ter que fazer em alguma coisa. No caso, ele está querendo levantar esse blocozinho aqui, ó. Então, ao invés dele levantar com a mão, é muito mais fácil ele usar um apoio, aplicando um esforço aqui para levantar esse bloco. Então, isso é um mecanismo de alavanca. Ele sempre vai ter o esforço da pessoa para fazer, é óbvio, mas vai ter um ponto fixo ou apoio e vai ter uma resistência. Alguns tipos de alavancas, nós temos 3 grupos, são as interfixas, interpotente e interresistente. Inter é uma palavra que vem do latim que quer dizer entre. Então, cada um desses tipos, alguma das coisas está entre, está no meio. Então, a interfixa, olha só, fixa, o que está? É o ponto fixo ou apoio que está no meio. É o caso das tesouras. Então, a pessoa faz o esforço aqui, ó, então vocês sabem que funciona a tesoura, você vai usar aqui, vai fazer o esforço. Tem um ponto fixo aqui, ou seja, esse ponto não mexe, ele fica parado aqui. E a resistência é aqui, ó. O que é a resistência? Ah, eu quero cortar o papel, então você vai ter que vencer de cortar o papel. Então, e aí você corta o papel. Então, esse caso aqui é interfixa. Então, por quê? Porque o ponto fixo está no meio. A interpotente é potente de potência, ou seja, onde você está aplicando o esforço, ou potência, eu coloquei aqui, ó. Então, percebam bem, aqui está o apoio, tá? O esforço que você aplica no cortador de unha está aqui no meio, percebe que está bem no meio, e a resistência está aqui, é onde você quer cortar, que é a unha, você quer cortar a unha, você quer vencer de cortar a unha, então o esforço se aplica aqui no meio. Então, se o esforço ou potência está no meio, é interpotente. E o último caso é a interresistente. O que vai estar no meio vai ser o quê? A resistência, que é o caso do abridor de lata. O apoio está aqui não é o ponto fixo, né? Aqui não muda. O esforço que você aplica é bem aqui, então vocês imaginem assim, né? Você está aplicando a força nesse ponto aqui para levantar. E a resistência é aqui, que você quer vencer o quê? Você quer abrir a lata. Então, para abrir a garrafa, a tampa da garrafa, você tem que aplicar a força aqui. Então, você aplica a força aqui, a resistência vencida é aqui, então no meio está o que? A resistência, então é interresistente. Então são os 3 tipos de alavanca. Percebam que todas essas situações ajudam a gente a facilitar o trabalho. Existem outras coisas, como por exemplo, carrinho de mão também é um tipo de alavanca, alicate. Existem N tipos de alavancas que a gente tem no nosso dia a dia. E finalmente, para encerrar essa aula, nós temos o plano inclinado. O plano inclinado facilita levantar alguma coisa para uma altura maior. Imagine esse cara aqui, ó, ele ter que levantar esse barril daqui do chão até aqui. Então, para ele levantar seria muito difícil, dependendo do peso desse barril. Mas se você usa um plano inclinado, que ele está, um plano inclinado, ele é plano, mas ele está inclinado. Então, rolar esse barril aqui para cima é muito mais fácil. Um exemplo do dia a dia que a gente vê são pessoas que que são cadeirantes. Então, ao invés de você pegar uma escada que estaria aqui, ó, que seria difícil para essa pessoa, porque ela não tem condições, então as pessoas teriam que ajudar aqui a levantar, você tem um plano inclinado para que a pessoa mesmo, com a sua deficiência física, ela consegue rolar a sua cadeira aqui e subir a escada. Então, é uma coisa que você vê no dia a dia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.